Eu tava aqui pensando como muitas vezes a gente se apega a determinadas situações e fica sofrendo e remoendo aquilo ali por uma única situação, pelo simples fato da gente não conseguir olhar para nós e falar: chega, eu vou seguir em frente. Seja um relacionamento, uma conversa que você não teve, um trabalho ou até alguma coisa mesmo dentro da sua casa, enfim, algum objeto que você já não teria que ter mais ali, que já teria que ter descartado, doado, enfim. Mas você fica se apegando àquilo como se aquilo fosse resolver o que aconteceu, como se aquilo fosse te trazer de volta alguma situação, alguma pessoa. Às vezes tem relações, por exemplo, relacionamentos que terminam sem uma conversa certa, sem você entender o outro. Mas eu sei que é difícil, porque eu sempre precisei conversar demais e eu sou super a favor de conversar. Mas a gente precisa entender que tem situações que é muito mais desgastante eu ficar tentando entender do que eu simplesmente deixar pra lá. Tem trabalhos que ao invés de eu ficar lá, não, porque eu preciso continuar aqui, porque é muito desaforo de eu sair. O melhor mesmo é eu sair e deixar pra lá toda aquela situação que me faz mal. A gente se apega demais a situações que nos fazem mal. Seja uma pessoa que você brigou de manhã no metrô e você carregou aquela pessoa o dia inteiro na sua cabeça. A gente precisa aprender a deixar ir as coisas, deixar passar. Eu só comecei a mudar meu pensamento em relação a isso depois que eu passei por uma perda muito grande. O luto, ele obriga a gente a deixar ir, até porque a pessoa que a gente ama tanto não vai mais voltar. Então, quando eu entendi que tem situações que a gente precisa viver o luto e depois deixar ir, porque não vai ter resposta, não vai ter resolução, eu comecei, a ficar muito mais leve, as situações começaram a ficar muito mais leves, e eu comecei a entender que às vezes não é o outro ali que está me fazendo mal, é eu ainda que estava tão apegada ao que eu achava que deveria ser, ao que eu queria que tivesse sido, que eu não conseguia deixar ir e que eu não conseguia dar espaço para que outras coisas acontecessem na minha vida. Então faça essa reflexão, se você não está se apegando demais ao que você queria que fosse e não foi, e isso faz parte da vida, e siga em frente para que você abra um espaço lindo na sua vida para coisas maravilhosas acontecerem.